Vamos lá, meus amiguinhos! Notaram que hoje retornei aqui ao meu estúdio natural, né? Com os meus discos e tudo mais. Viva rock and roll! Então, assim, ó. Dilema. Essa é uma palavra muito utilizada em momentos de pressão, onde é preciso se decidir, fazer alguma coisa, né? Às vezes de menor intensidade, às vezes de maior intensidade, de maior importância. E estamos falando isso a respeito do Grêmio, que fez uma reunião ontem pós-vexame em Criciúma e não decidiu absolutamente nada. Ao contrário, a única coisa que foi decidida foi à noite no Conselho Deliberativo uma suplementação de verbas para tentar, né, pagar o que o que se fez demais, além da conta, por erros, incompetência, tudo aquilo que você sabe. Sabe que o grande dilema é, por exemplo, grande parte da torcida gostaria que o Roger fosse afastado ou que o Denis Abraão fosse afastado do futebol. Eu vou dizer, se fosse para uma análise de desempenho, eu concordaria, porque na minha visão, Roger fracassou. E é isso que eu quero dizer para vocês. Gente, o Grêmio deve subir. E, embora o Grêmio tenha conseguido, né, se colocar numa posição estressante, vamos dizer assim, né, saindo daquela zona de conforto, ficando apenas 3 pontos do Londrina, né, por exemplo, isso que tem esporte chegando também, não vou nem falar do Tombense. O Grêmio ainda assim, eu acho que tendo 6 jogos na arena, o que não é garantia, eu sei, mas tendo 6 jogos, teoricamente acho que consegue o acesso. Ainda assim, para quem apostava, por exemplo, no Roger, e eu não quero nem de novo entrar no déjà vu, né, daquilo que, na verdade, reconduziu o Roger ao Grêmio, que foi aquele pensamento mágico do Roger, construtor, né, de organizador de time, e que a teoria diz que isso foi fundamental para o Renato pegar, aprimorar e fazer um Grêmio vencedor. Esse déjà vu, ele é presente e não se escapa disso. Por mais vírgulas que se possa colocar, do tipo, o grupo é diferente, o Grêmio gasta muito, mas o time é ruim, né? Os jogadores têm baixos valores cognitivos e tal. Beleza, mas isso não muda o pensamento da torcida e grande parte da imprensa, e vou admitir, o meu também. Eu realmente esperava que o Roger conseguisse dar a esse time ou a esse grupo do Grêmio muito mais do que deu. E ao contrário, o Roger, a meu ver, acabou se perdendo, né, nas suas próprias convicções. Mudou o time demais, mudou sistemas demais, entendeu? E por fim, na minha opinião, um dos seus grandes pecados, se submeteu ao carteiraço. O que quer dizer isso, né? Quando chega Lucas Leiva, na minha opinião, e lá adiante eu falava, olha, o Lucas Leiva não é uma posição que o Grêmio precisa gastar. Lucas Leiva, tido por alguns como ídolo. Bom, qual é o conceito de ídolo que você tem? Ídolo, para mim, põe faixa no peito, né? É protagonista, tem empatia com a torcida. Isso é idolatria. Não vejo o Lucas Leiva como um ídolo do Grêmio. Não vejo por quê. Ah, mas a Batalha dos Aflitos. Acho que tem outros tantos protagonistas naquela Batalha dos Aflitos, né? Muito maiores do que o próprio Lucas, que até estava iniciando a carreira. Então, mas sim, fui enfiado goela abaixo, o presidente Bolsonaro achou que iria, né, fazer as pazes com a torcida, aquela história que dirigente faz muito, né, jogar para a torcida. E na prática, o Lucas Leiva, que não tem culpa disso, né, ele acabou estragando o time do Grêmio, porque o Roger resolveu tirar aquele time, mal ou bem, que estava equilibrado, e que mal ou bem, pelo menos, não perdia, né, o Grêmio ficou 17 jogos invicto, e enfiou o Lucas Leiva porque tinha que enfiar. Ah, deu um pouco de azar, porque o Vila Sante, que não estava bem, começou a jogar, né? Bafo na nuca, né? O Lucas chegou, ele pum, começou a jogar. E aí, enfiou os dois no time, o resultado, o time se desarticulou e não voltou, né? É o trem pesado descarrilhado, que para voltar é um parto. Então, o Roger se submeteu a isso. Se submeteu a um pensamento de que o Diego Souza ele tem que estar no time. Ah, mas o Diego Souza faz gol. Ele faz gol, mas quando a bola chega. E o Diego Souza, quando a bola não chega, ele não participa do jogo, por uma questão física. E aí o Grêmio joga com 10. Não vou nem falar do Campas,
que é um jogador que, como você já sabe, né, joga bola, mas não joga futebol. Né? É um, entre aspas, peladeiro, que não participa do jogo tático. Né? Então, enfim, mas ainda assim, quem escolhe é o Roger. E o Roger acabou se perdendo, na minha opinião, nessa, entre aspas, teimosia, né? Ou a submissão, né, a alguns conceitos que eu chamo de carteiraço para você entender, né? Entender legal, né? Então, os caras estão ficando no time no nome, na posição e naquilo que não entregam, que é o pior. Acabam não entregando e isso tem efeito prático no desempenho do time. Né? Com as laterais agora é um problema, né? Porque o Rodrigo vai ter que voltar a jogar, né? Não adianta, né? E aí o Grêmio vai ter que renovar automaticamente o contrato dele, não tem o que fazer. O Roger não confia nos garotos, né? Então, quando se fala em saúde, né? Mas o Roger não acredita nos garotos. Então, não adianta ter saúde, ter o jovem se você não coloca para jogar. Então, na minha opinião, o Roger acabou fracassando e é independente da classificação ou não. O Grêmio vai classificar? Vai. Mas ainda assim, na minha opinião, o Roger fracassou, não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava. E é uma pena, né? Porque eu sempre via no Roger um estudioso, e ele é, um construtor, e ele se mostrou ser em alguns momentos, mas nessa passagem pelo Grêmio, ele não conseguiu fazer isso aí. E me é óbvio, embora exista um processo eleitoral aí pela frente, que o Roger não vai ser o treinador do Grêmio na próxima temporada. Né? Ah, mas o Renato viria e faria melhor? A gente não sabe, né? Talvez o Renato tenha que vir, passar por dificuldades para acabar esse pensamento mágico de que o Renato sempre é o salvador da pátria. Não sei. Aí é o C. Quando entra o C, fica muito difícil a gente analisar, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês que eu lamento. Lamento que o Roger tenha, na minha visão, fracassado. Né? E espero que nesses últimos jogos, 11 jogos, 12 jogos, o Grêmio, né, consiga pelo menos, né, ter um equilíbrio emocional, físico e técnico suficiente, né, para somar os pontos necessários para subir. É isso que eu quero. Eu acho que o torcedor do Grêmio pensa assim também. Mas dê a sua opinião aí, participe do nosso canal aí. Tamo junto.